Sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui do canal. Quadro intitulado Não É Tão Ruim Assim. É um quadro que eu vou defender filmes que foram odiados pela crítica ou pelo público, ou que não foram muito bem avaliados, tá? Que a galera não gosta muito, pelo menos a maioria ali. E dentro dessa regra tem alguns filmes que eu gosto muito e que eu gostaria muito de defender. E é isso que eu vou fazer nesse quadro. Pelo menos uma vez por mês eu venho aqui para defender um filme que foi odiado. E para começar da melhor forma, não podia ser diferente. Nada melhor do que um filme dividido pelos fãs, que é Homem-Aranha 3 de 2007. Tô até com meu amigo Cabeça de Teia aqui com o traje simbionte. Essa pelúcia é uma relíquia, é o meu xodó desde criança, porque é o filme que eu mais assisti do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que eu sou louco, sou fã, alucinado desde pequeno. Então será que Homem-Aranha 3 merece realmente todo esse hate que ele levou? Ou tem muito mais coisa boa ali do que a gente se lembra? Então hoje eu vou mostrar pra vocês por que Homem-Aranha 3 não é tão ruim assim. E bom, vamos começar falando do contexto histórico. Lançado em 2007 e dirigido pelo Sam Raimi, mesmo diretor dos outros dois filmes da trilogia, Homem-Aranha 1 e 2, inclusive Homem-Aranha 2 sendo considerado até hoje um dos melhores filmes de super-heróis já feitos, o hype era imenso. O terceiro filme, Venom finalmente nos cinemas, além do Homem-Aranha, e a continuação da rivalidade entre Peter Parker e Harry Osborn. Mas a recepção foi mista. Teve a galera que não gostou, achou muito bagunçado, com muitos vilões e até com o famoso Peter Parker emo aparecendo, que hoje em dia é considerado um ícone, né? É uma cena que a gente usa de meme até hoje, é uma cena que muita gente gosta, é uma cena engraçada que a gente leva na brincadeira, mas na época não foi muito bem aceito não, assim como o filme no geral. Só que quando a gente reassiste Homem-Aranha 3 hoje em dia, a gente vê que tem muito valor escondido nesse filme que a gente não percebeu naquela época. Então vamos começar falando com o que o filme fez de certo, porque eu tô aqui pra defender ele, né? Atacar já tem muita gente que atacou na época e muita gente que ataca até hoje. É óbvio que eu não vou chegar aqui e falar que esse filme é melhor que Homem-Aranha 2, óbvio que não, mas eu não acho um filme ruim. Muita gente coloca ele como um dos piores filmes do Homem-Aranha. Sim, tem gente que faz isso, tá? Mesmo com os dois filmes do Andrew ali. Mas eu gosto muito e como eu falei, como eu mostrei pra vocês, até um boneco de pelúcia foi o filme que eu mais assisti na minha vida quando eu era criança. Então eu sou realmente apaixonado por esse filme desde pequeno, eu tenho que defender ele. Vamos lá, o que o filme fez de certo? Vamos começar com os vilões e as camadas do filme. Homem-Aranha era um vilão trágico com uma motivação clara, que era a sua filha, né? Sua filha que passava por um problema de saúde e ele tinha que arranjar dinheiro. Então Flint Marko se transforma no Homem-Aranha e usa os seus novos poderes para roubar dinheiro e assim causando caos em Nova York. E além de ser o vilão com essa motivação trágica, no filme eles mostram e revelam que ele foi o cara que matou o Tio Ben. Ele foi o responsável pela morte do Tio Ben lá no primeiro filme e os policiais e o Peter Parker perseguiram o cara errado. O que no final coroa o filme com um perdão do Peter Parker com o Homem-Aranha, o que seria muito legal, tá? Seria muito legal se o filme fosse realmente um pouco mais focado nessa briga entre os dois, até porque o Peter Parker, quando descobre que ele é o assassino do Tio Ben, perde a cabeça, ainda mais depois com o simbionte e tudo mais. Mas no final ele acaba perdoando o Homem-Aranha e eles conseguem finalizar esse arco. Além disso, também tínhamos o Harry Osborn como um dos vilões, né? Finalmente completando seu arco como amigo barra rival do Peter. E pra mim esse foi um dos problemas do filme, tá? Até hoje continua como um dos problemas do filme. Eu acho que esse filme deveria ter o Homem-Aranha e o Venom, só os dois. Inclusive, falando dele, o Venom, se não tivesse a imposição do Venom pelo estúdio, talvez fosse um dos melhores duelos emocionais da trilogia. Porque além do Venom, além do Ed Brock, também tem o simbionte, que traz bons momentos com o Peter Parker, né? Momentos importantes. Pra mim, o Venom, mesmo sendo uma imposição do estúdio, mesmo a galera forçando ele estar no filme, eu não acho que ele foi um problema. Eu acho que deveria ser Venom e Homem-Aranha o filme, os dois vilões. Eu acho que caberia no filme, daria pra fazer, até porque o Venom desse filme, mesmo que visualmente ele não seja muito parecido com o Venom dos quadrinhos, que é mais parecido com o Venom da Sony hoje em dia, de personalidade esse é o Venom que eu queria ver. E pô, desculpa, mas aquele visual não é tão ruim assim, tá? Assim como o filme, o visual também
não é tão ruim assim. E eu sempre falo, se juntar a personalidade do Venom de 2007 com o visual do Venom da Sony, a gente teria o Venom perfeito, rapaziada. É isso, a gente teria o Venom perfeito. E bom, esse filme mostra um Peter Parker mais humano. Esse é um dos pontos positivos na minha visão. Cheio de erros, ego e arrogância. É um desenvolvimento importante porque ele não é só um herói perfeito, igual era passado no primeiro e no segundo filme. Ele erra feio e paga por isso. A cena do Peter se achando, dançando na rua, que virou um meme, como eu falei, a gente usa de meme hoje em dia, e até ficou legal, né? Hoje em dia ficou até legal aquela cena. Por mais zoada que ela fosse na época, e por mais zoada que ela ainda seja, é intencionalmente colocada ali, porque é o simbionte agindo, ele está com o simbionte naquele momento, e é o simbionte mostrando uma versão distorcida e patética do ego do Peter Parker, se achando o que ele não é. Além disso, eu falei que o simbionte trazia pontos muito positivos. O simbionte mostra a raiva, o simbionte mostra a vingança, a sede de vingança, né, do Peter Parker, e faz ele se tornar uma pessoa ruim, e que ele só entende que ele não é aquela pessoa em uma conversa com a tia May, quando a tia May fala, pô, o Homem-Aranha não mata pessoas. E ele vai conversar com ela falando que matou o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha matou o Homem-Aranha, e ela falou, o Homem-Aranha não mata pessoas, o Homem-Aranha está ali para salvar as pessoas, ele é um herói. Então ele cai na real e percebe que aquele ali não é ele, e sim o simbionte agindo por ele, e mostrando as suas piores versões. Que assim como um ditado famoso fala, a gente tem o bom e o ruim dentro da gente. A gente que escolhe qual o lado vai mostrar. Então Peter Parker, antes do simbionte, decidia mostrar o lado heróico, o lado bom dele. Quem ele era realmente. E o simbionte, quando entra e transforma o Peter em um hospedeiro, ele faz o Peter Parker mostrar o seu pior lado. O lado egoísta, o lado violento, o lado vingativo, e faz ele cometer muitos erros que talvez ele nunca faria. Essa parte do Peter falho eu acho muito legal nesse filme. Assim como no segundo filme, tem o Peter Parker lutando com uma crise de ansiedade e perdendo seus poderes e realmente entendendo quem ele é. Nesse filme ele tem o Peter Parker mostrando o seu pior lado por conta do simbionte. Então, na minha visão, a decisão de colocar o Venom, mesmo que forçado, não foi tão ruim. Eu acho que o Venom deveria estar no filme, porém só com o Homem-Aranha como vilão também, sem o Harry Osborn. Vamos falar do visual e da ação desse filme também. As cenas de ação continuam incríveis até hoje, mesmo sendo um filme de 2007. E a trilogia num todo. O filme de 2002, o outro de 2004 e o outro de 2007. Os três filmes trazem cenas maravilhosas de CGI, mesmo sendo uma época que tinha muito pouco CGI disponível. É óbvio que temos cenas que dá pra ver que o CGI não é tão bom, mas são cenas que não atrapalham em nada. Como por exemplo, a parte que o Peter tá lutando com o Venom caindo das teias que ele coloca em cima do prédio em construção, e quando o Peter Parker também está batendo as barras de ferro para fazer o Venom se soltar do Ed Brock. A gente consegue ver que o CGI não tá bom, que é uma cabeça do Tobey Maguire colocado num corpo de CGI, mas o CGI num todo, as lutas num todo são muito boas. Inclusive a luta inicial com o Harry é uma das melhores cenas da trilogia de ação, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho isso, eu acho uma cena irada, uma luta irada, que acaba com o Harry perdendo a memória. E na minha visão, o filme deveria continuar assim até o final. O Harry poderia virar um amigo do Peter. Ele não precisava voltar e relembrar tudo aquilo e ter aquela briga com ele. Ele ia atrás da Mary Jane, ficar com ela pra causar ciúme no Peter, fazer o Peter ir atrás dele com raiva, eles brigarem e no final ter aquele discurso do mordomo que faz ele virar a chavinha e ir ajudar o Peter no final. Eu acho que se não tivesse isso, o filme já seria pelo menos 30% melhor. Outra parte também que é muito importante se falar é que o visual do Homem-Aranha, especificamente sua primeira formação, é absurdamente bem feito. E mesmo em 2025 a gente não vê cenas tão bem feitas quanto as cenas do Homem-Aranha. Tudo bem, é um homem feito de areia, é muito mais fácil de fazer, né? Mas ficou perfeito. Tipo, aquela cena final, da luta final, que ele tá batendo no Peter, ele fica gigante. Pô, lindo, lindo aquela cena final. Do começo ao fim é linda. Eu não sei vocês, mas eu me arrepio até hoje quando a menininha aponta e o Homem-Aranha vem pulando, passa pela bandeira dos Estados Unidos, dá aquela volta
e vai até o táxi que a Mary Jane tá presa. Pra finalizar essa parte do que deu certo no filme, vamos falar da emoção. O arco do perdão final entre Peter e Flint Marko, o Homem-Aranha, é poderoso. Mostra que o verdadeiro poder do Peter Parker, o verdadeiro poder do Homem-Aranha não é só derrotar os vilões, mas perdoar e juntos crescer, melhorar, porque foi isso que ele aprendeu, foi isso que o seu tio Ben ensinou, e é isso que ele passa para as pessoas, uma esperança e um exemplo de como devemos perdoar muitas vezes, mesmo as pessoas que fizeram as piores coisas com a gente. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, essa parte final, Peter perdoando o Homem-Aranha mesmo depois de tudo que ele fez, tudo bem, o Flint Marko explica como foi, que foi sem querer, que não era o intuito dele matar o tio Ben, que o tio Ben tentou convencer ele a não fazer aquilo e ele quase fez, mas mostra duas pessoas se perdoando, falando a verdade, sendo sinceros um com o outro e evoluindo juntos. E duas pessoas saindo dessa conversa totalmente diferentes. Então assim, essa parte final é emocionante, é muito, muito legal. Por isso que até eu não descartaria o Homem-Aranha desse filme. Eu acho que ele deveria ser o vilão junto com o Venom. Eu acho que o único ali que não dá é o Harry Osborn. Acho que não precisava ele ser um vilão. Ele poderia começar do jeito que foi, ele poderia bater a cabeça, perder a memória e ficar sem ela até o final, achando que o Peter é o amigo dele. Tudo bem que aquela cena, né, deles lutando é muito legal, mas realmente eu acho que pesou demais. 3 vilões pro filme, não ficou tão legal. O que deu errado? Vamos falar agora do que deu errado, porque realmente tem problemas, mas não é o fim do mundo. Primeira coisa, o estúdio forçando o Venom a qualquer custo. Eu acho que se fosse mais trabalhado, se tivesse mais tempo, se estivesse nos planos desde o começo, o Venom seria ainda melhor. E também poderíamos ter um visual mais fiel, e aí ter o Venom perfeito. Mas como eu falei, eu não acho esse Venom tão ruim, e eu acho que ele sim deveria estar no filme, principalmente o simbionte, né? Talvez o Venom poderia não aparecer e o simbionte fazer o papel dele, dar o uniforme preto ao Homem-Aranha e trazer todos esses assuntos e esses lados ruins do Peter Parker que eu falei, mas não faria sentido você ter o simbionte, ter o Ed Brock e não ter o Venom no filme. Mas realmente, a forçação de barra do Venom foi um dos problemas que atrapalhou esse filme, porque a ideia original não era essa, tinha até um mistério na ideia original. Vilões demais em pouco tempo. O filme tem quase 2 horas e meia, né? Acho que é 2 horas e 20, alguma coisa assim. Mas realmente, 3 vilões com cada um com seu arco diferente, tendo que ser apresentado, tendo que ser desenvolvido, não dava tempo. Realmente é um dos problemas, mas como eu falei, não é o fim do mundo e teria solução. Algumas cenas que ficaram bizarras, fora de contexto, tipo Peter Parker emo. Bom, mas isso não apaga os méritos do filme, tá, rapaziada? O problema foi mais de bastidores do que no próprio Sam Raimi, o próprio diretor. Ele não queria fazer isso, os executivos que forçaram, ele fez e a galera não gostou. Tanto é que ele nem quis fazer uma continuação e era pra acontecer. Homem-Aranha 4 era pra ter saído, teríamos o Abutre como vilão, mas foi descartado. Ele merece uma nova chance hoje? Homem-Aranha 3 poderia ter uma continuação? Homem-Aranha 3 fecha a trilogia que abriu caminhos para os filmes de heróis como a gente conhece hoje. Reassistindo, dá pra perceber que ele traz discussões sobre ego, responsabilidade e até perdão. Temas profundos para o gênero. E convenhamos, sem a cena do Peter Parker emo, a gente não teria um dos maiores memes que são usados até hoje. Mas eu acho que não merece uma continuação. Eu acho que, assim, quase 20 anos depois, daqui a 2 anos completa 20 anos de Homem-Aranha 3, eu acho que ficou muito tarde pra fazer uma continuação. Como eu falei em um vídeo recente aqui do canal sobre o Tobey Maguire e o Andrew Garfield retornarem em Vingadores Doomsday Guerras Secretas, eu acho que eles devem retornar, devem finalizar o seu arco como heróis e devem nunca mais aparecer. Eu acho que depois dessa última participação, eles não devem ser mexidos, não devem ser tocados e não devem ser trazidos de volta para fazer fanservice e nem nada do tipo. Eu acho que Guerras Secretas tem que ser o adeus de Tobey Maguire e Andrew Garfield. Assim como da Marvel, como a gente conhece hoje em dia. Por mais que eu gostaria muito de saber o que aconteceria na continuação, eu acho que não cabe uma continuação hoje em dia. Pelo menos na minha visão, eu não faria.
e eu acho que a gente não deve mexer nessa história, porque a gente pode acabar saturando da imagem do Peter Parker do Tobey Maguire e podemos correr o risco da Sony fazer um filme terrível e estragar uma das melhores trilogias de heróis de todos os tempos. Então é isso, rapaziada. Essa é a minha visão sobre Homem-Aranha 3. Não é um filme perfeito, mas não é tão ruim assim. Mas o que vocês acham? Eu quero saber aí. O filme é realmente injustiçado? Você tá comigo nessa? Ou ele merece essa má fama que ele tem? Deixem nos comentários e comentem embaixo se vocês gostaram desse novo quadro do canal. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer. Finalmente saiu do papel e teremos um vídeo por mês desse novo quadro, tá? Pelo menos até acabar os filmes que eu gosto e vocês não, ou que a maioria das pessoas não gostam. E já vou dar um spoiler aqui, tá? O próximo filme é Eternos, que ninguém consegue colocar na minha cabeça que esse filme é ruim. Esse filme é maravilhoso e eu vou defender ele mês que vem. Então, pra não perder, já se inscreve, ativa o sininho. Se você curtiu, deixa o like também, que me ajuda demais. Quando esse quadro voltar, você vai receber a notificação e você vai vir aqui assistir e concordar ou não comigo. Se você puder, se você quiser ajudar o canal também de uma outra forma, uma forma monetária, tem um valeu aí que você pode mandar qualquer quantia. E tem o clube de membros também, com 2 planos. O plano Vigilante por R$ 2,99 e o plano Super-Herói por R$ 4,99. Vai estar aí na tela para vocês todos os benefícios. Escolhe um, se você quiser, se você puder, faça parte do clube de membros do canal. Se você puder hypar esse vídeo também para chegar em mais pessoas que talvez odeiam esse filme e possam ter uma outra ideia agora, hypa aí, tá? Se aparecer aí pra você, ó, hypar esse vídeo, clica lá que me ajuda demais, tá? Mas se você não puder fazer nada disso, só o seu like, sua inscrição e seu sininho ativado já são muito importantes pra mim, tá? Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, que mês que vem eu volto pra falar de Eternos, que é muito bom, tá? Vocês não vão conseguir me convencer que é ruim. E é isso, rapaziada, pra finalizar esse vídeo com o Homem-Aranha de pelúcia de Homem-Aranha 3 do Simbionte. Tamo junto, muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu não tenho mais pique pra isso não.